Olá, resolução dos exercícios da aula 11 à aula 15, estática. Primeiro exercício, exercício número 31, é determine o centroide no eixo X da figura ao lado, ok? Então, a primeira coisa que a gente sabe, na verdade, é que o eixo Y seria fácil, né? Porque ela é simétrica para cima e para baixo. Então, o que importa para a gente é o eixo X. Sabendo isso aqui, então, como que a gente vai determinar a seção dessa peça? Porque eu não vou conseguir encontrar uma peça com esse formato exato. Então o que tem que fazer aqui é o seguinte, é quebrar em pedaços essa peça. Como que a gente pode quebrar em pedaços? A maneira mais simples, acredito eu, de quebrar em pedaços seria o seguinte, ó, a gente considerar, primeira coisa, um retângulo, ok? Então considerar que tem daqui até aqui, ó, eu tenho esse retângulo em vermelho. Okay? Essa seria a nossa primeira peça. Em seguida, a gente vai imaginar também, pensar aqui em verde, que eu vou ter uma peça específica aqui, ó, que é esse, eu vou colocar em verde aqui agora, tá? Mas que eu tenho esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é minha segunda peça, e pensar em azul aqui, ó, eu tenho esse semicírculo aqui, ó, que é um negativo. Então eu tenho um retângulo mais um triângulo menos um meia-lua, ok? Ou um meio círculo aqui, beleza? Entendido isso aqui? Então, considero o ponto azul como origem. Então, a gente quer saber qual que é a distância daqui até encontrar o centroide, que a gente não sabe onde é que está. Tá, como a gente vai encontrar isso aqui? Primeira coisa, indo no site StruxX, a gente consegue encontrar informações para qualquer tipo de seção. A gente vai precisar de um retângulo, ok? A gente vai precisar também de um triângulo, ok? O triângulo pode ser aqui, só vai inverter. A gente vai considerar um semicírculo, ok? Mas ele está virado, sempre a gente só inverte os nossos eixos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Para o retângulo, o que a gente vai ter aqui? Está aqui a distância do centroide. A distância do centroide é B sobre 2 e A sobre 2. Ok? Próxima coisa que a gente tem é, nessa não importa por enquanto, o que importa para a gente realmente é a distância do centroide. E a área, tá? Mas a área é A vezes B. Ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Tá aqui, vou até colocar algumas linhas a mais, tá? Mas a primeira coisa que eu vou quebrar aqui é o seguinte, ó. Eu vou quebrar isso em componente, a área do componente, o centroide e a área multiplicada pelo centroide. Ok? Então vamos lá. Qual que é a área desse triângulo? Voltando para cá, 3 mais 6 é 9. E 6 de altura, 6 vezes 9. Onde está o centroide? Esse aqui tem 9, está na metade. 9 sobre 2, 4,5. Então, área vezes centroide, 2, 4, 3. Ok? 54 vezes 4,5, 2, 4, 3. Entendido? Agora, tendo isso aqui, próxima etapa é pegar um triângulo. Ah, mas esse triângulo está invertido, eu quero ele virado. Sem problemas, a gente vira ele naturalmente. Ok? Porque não importa para qual lado está. Bom, sabendo isso aqui então, vamos lá. Centroide, claro, a gente vai pensar em Y agora, porque ele está virado, para encontrar em X. Então, centroide em Y é H sobre 3. E qual que é a área? Base vezes altura sobre 2. Então, voltamos para cá e temos o que? Triângulo. Vamos voltar para cá também, ó, mas o que o triângulo tem? Ele tem 3 de largura por 6 de altura. Então, 3 vezes 6 sobre 2 dá 9. E onde está o centroide dele? Bom, o centroide dele está aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho 9, ok? 3 mais 6. Devo ter mais 1/3 de 3 até chegar no centroide desse triângulo. Então, a gente tem 9 mais 1/3 de 3 mais 1 igual a 10. 9 mais 3 sobre 3, 10. E nosso área vezes centroide, 90. Próximo, semicírculo. Vamos pegar aqui pelo StruxX semicírculo. Lembrando, claro, né, que a gente vai virar ele, mas o princípio se aplica, ok? Então vamos pensar, a área dele é πr ao quadrado sobre 2, tá? Ou πd ao quadrado sobre 8, ok? E o centroide dele, em um eixo é no centro dele, no outro eixo é 4r sobre 3π, ok? Bom, sabendo isso aqui então, voltamos para cá. Então tem o que? A gente tem semicírculo. Qual que é o raio desse semicírculo? O raio desse semicírculo é de 2. Então, 2 vezes 2 ao quadrado, né? Π ao quadrado, π vezes r ao quadrado aqui, ó. Então, 2 ao quadrado vezes π sobre 2, que vai dar menos 6,28. Por que menos? Porque é menos um semicírculo, ok? É menos 2, porque é um buraco de 2. Seguida coisa, o centroide. O centroide é positivo ainda, porque senão a gente vai dar negativo com negativo. Ok? O centroide ainda fica positivo. Ok? Então, é basicamente 3, que é essa distância daqui até aqui, ó. 3 até aqui, ó. Então, daqui até aqui, eu tenho que vir para 3 para cá e depois voltar até achar o centroide dele. Ok? Porque eu só tenho para guiar a posição desse círculo aqui, ó, pelo centro dele. Ok? A posição do semicírculo é do centro dele. Ok? Então, é 4r dividido por 3π. Então, é 3 menos
4 vezes R dividido por 3π, que dá 2,15, que dá uma área de 13,5 negativo. Somo tudo isso aqui, 54 mais 9 menos 6,28, somo a área mais essa área menos essa área aqui, encontra esse valor aqui. Ok? Isso vai dar o quê? Se eu pegar a área vezes o centroide e dividir pela área, eu tenho só o centroide. Então vai me dar um centroide de 5,63. Não tem unidade porque não foi colocado unidade nesse exercício, ok? Mas exercício 31 vai ser mais ou menos aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui que vai estar o centroide, ok? Então vai ser esse o centroide. Então se eu pegar isso aqui, fizer uma chapa e balançar nesse ponto, ela vai ficar balanceada. Entendido? Então é exercício número 31. Próximo exercício, número 32, nós temos uma cantoneira. Uma cantoneira e veio em polegadas de exercício. Azar. Na engenharia civil a gente tem que trabalhar com polegadas muitas vezes. Na engenharia mecânica também é normal trabalhar com polegadas ainda. Até muitas vezes o tipo de aço determina se é polegada ou metros. Por exemplo, se eu tenho um perfil U de 4 polegadas, eu sei que é um perfil laminado de 4 polegadas. Se eu tenho um perfil de 100 milímetros de altura, eu sei que é um perfil dobrado. Ok? Apesar de eles terem quase a mesma altura. Então a questão aqui é o seguinte, vamos lá. A cantoneira ao lado tem uma seção de 3 polegadas por 1/4. 3 polegadas é o nosso A, então é a altura, né? O cantoneiro está aqui, ó. Essa largura aqui é meu A, meu 3 polegadas, e a espessor dela é 1/4, ok? Determine a posição do centroide. Então a gente tem que determinar onde que está o centroide dessa peça. Bom, a primeira coisa é que essa cantoneira aqui, ó, se ela tem A e tem A, ela tem T e tem T, ela é simétrica. Então a gente calcula em um eixo, vai ter no outro. O que vai ter aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Exercício número 32, a seção tem. Como que a gente vai calcular isso aqui? Calculadora. Quanto é uma polegada? Uma polegada são 25,4 milímetros. Então, 3 vezes 25,4, 76,2. 1 dividido por 4 vezes 25,4, 6,35. Ok? E isso aqui, de saber quanto é uma polegada, na engenharia, se você for trabalhar com estruturas metálicas, estrutura de madeira, quase é padrão, assim, tá? Você tem que saber, talvez é 25, mas tem que ter uma noção de saber isso aqui é uma polegada, ok? Isso aqui é o tamanho, isso aqui, porque é comum ele ser usado, ok? Beleza, então a seção tem 7,62 por 0,635, ok? A seção simétrica, então o centroide em X é igual ao centroide em Y, ok? Mesmo padrão, componente área centroide e área multiplicado pelo centroide. Isso aqui a gente vai repetir sempre. Como que a gente pode quebrar? Bom, tem duas maneiras, nesse caso aqui tem duas maneiras de quebrar essa cantoneira. A primeira é, eu posso considerar essa região aqui, ok? Em seguida considerar essa região aqui, ó, e por final, digamos, considerar essa região aqui. É uma possibilidade. Beleza, isso aqui é uma possibilidade, calcular 3 retângulos. Eu poderia, ao invés disso, calcular isso aqui, ó. Poderia calcular esse retângulo aqui, esse aqui, retângulo aqui, ó, e também calcular um outro retângulo aqui, ó. Tá? É outra possibilidade. Agora, se eu quero uma outra possibilidade, também posso fazer assim, tem várias maneiras aqui, mas eu poderia, por exemplo, fazer, deixa eu ver, assim, eu poderia calcular essa seção aqui, ok? Calcular ela no outro eixo aqui, ó, e tirar essa parte aqui. Então eu posso tirar essa parte aqui em azul, por exemplo, é uma possibilidade também. Aí qual que você vai fazer? Desde que você faça e siga corretamente as etapas, não tem problema. Nesse caso, fazer esse último método, mas poderia ser outro. Vamos lá, então, primeira coisa, componente. Parede vertical, 7,62 por 0,635. Ok? Então, esse é meu primeiro componente. Tá? Que vai ser a minha parede vertical. Então, eu considerei ela com altura total. Beleza? Próxima situação que eu vou ter. Então, aqui, ó. O centroide dela está no 0,635 sobre 2. Porque o centroide dessa parede aqui, ó, tá bem nesse ponto aqui, ó. Bem o centro dele. Tá? Metade da largura, porque é um retângulo. Próxima situação, eu tenho área vezes centroide, 1,536. Beleza. Parede horizontal agora é a mesma área, vou pensar a mesma área, tá? Só que agora essa parede vertical, o centroide está aqui, ó. Ele está bem mais para a direita, então ele é um valor bem maior, ok? Vai dar 3,81 e uma área, a área aqui, a área multiplicada pelo centroide, desculpe, aqui, a área do centroide vai dar um valor bem maior, porque o centroide é bem maior. E por final a gente vai tirar essa quina. A quina tem menos 0,635, dá 0,4 ao quadrado, né? 0,403. Está aqui o centroide, a gente vai perder essa área vezes centroide. E aí vai acontecer o quê? Que nossa peça aqui, ó, vai ter um somatório aqui, ó, de 9,274 centímetros. Então essa cantoneira aqui tem em torno de 9 centímetros quadrados e uma área vezes centroide de 19,8. E a gente vai ter o quê? A posição dela tem 2,14. Ou seja, se eu for pensar nessa cantoneira, eu vou pegar aqui, ó, vim 2,14 para cá, vim 2,14 para cá, ó, e mais ou menos aqui que vai ter meu centroide. Tá? Demarcar aqui, ó, digamos, vai ter o centroide está em azul escuro aqui, ó, tá? Aqui tem meu centroide, mas está fora da peça.
Enfim, nesse caso, sim, está fora da peça. Se ficasse dentro da peça, eu não conseguiria calcular. Ok? Mas está fora da peça, azar está fora da peça. Acontece. Inclusive um tubo, se for pensar um tubo, o centroide obviamente está fora da peça também. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, o que a gente vai ter agora de seguida é B. Agora foi feito um furo para passar um parafuso, alguma coisa assim. Tá? Se a peça possui um furo, esse furo em azul aqui, ó, se possui um furo de 17 mm na posição indicada, determine novo centroide. Ok? Então, qual que é o novo centroide? Agora a primeira coisa que aconteceu é que não é mais simétrica a minha peça. Então eu dei uma complicação aqui. Ok? Segunda situação que aconteceu que eu perdi um pouco de área. Eu perdi um pouco de área aqui na direita. Então provavelmente o centroide vem mais para a esquerda. Ok? Provavelmente vai acontecer. Se eu tirar material da direita, o centroide vai se deslocar. Ok? Sabendo isso então, vamos lá. Exercício B. Agora não é mais simétrico. Ok? Vamos lá. Eu vou aplicar o quê? Agora vai ser um pouquinho mais longo essa peça aqui. Ó. Por quê? Porque agora eu vou ter a peça, minha cantoneira aqui, inclusive eu posso considerar a cantoneira, a minha área, o centroide em X e o centroide em Y. Ok? Não é mais o mesmo agora. Então, primeira coisa, eu posso considerar a cantoneira com uma peça só que eu já sei o centroide dela? Já posso, porque eu calculei ela aqui. Então já está feito, posso usar ela. Eu poderia calcular as chapas de novo? Poderia, mas eu estou com o trabalho feito, teria que fazer o mesmo trabalho duas vezes. Então, a área do centroide aqui ó, já está aqui. 19.844 é aqui, 9.274 é aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Ok? Próximo, eu vou ter o furo. E o furo é negativo. Então, a área do furo é menos 1.08 centímetros. Ok? Então, a primeira coisa é que essa cantoneira já perdeu 1 centímetro quadrado só porque foi feito esse furo. E ela enfraqueceu com esse 1 centímetro quadrado, provavelmente. Ok? Próxima situação que eu tenho aqui, ó, centroide em X. Beleza. Está aqui meu centroide em X de 4.27. Beleza, centroide em Y é 0.318. Por quê? Porque o meu centroide desse furo aqui está afastado aqui, ó, mas ele está bem perto aqui. Então, ele tem centroides diferentes. Sabendo isso aqui, eu faço novamente aqui, ó, posição em X é esse aqui menos esse aqui, ok? 19 menos 4 vai dar 15, dividido pelo 8.195, que é a nossa nova área. Nosso centroide aconteceu o quê? Nosso centroide que estava aqui, ó, ele veio um pouquinho para cá. Ok, agora ele está aqui, ó, beleza? O que mais aconteceu? Não está chegando perto do cantoneiro, tá? Ele está um pouco afastado. Desenha de novo isso aqui, ó, tá? Mas digamos que o nosso centroide que estava aqui, ó, ele veio para cá e agora está aqui, beleza? Só que o que mais aconteceu? Como eu fiz um furo mais para baixo, ele vai tender a levantar. Então o que aconteceu aqui, ó, posição em Y, aqui dá 19.5, porque foi perdido muito menos da área vezes centroide no eixo Y. Então 2.38, estava em 2.14. O que aconteceu com o meu centroide agora é esse aqui, ó. Ele subiu e foi para a esquerda, ok? Então isso que aconteceu nessa cantoneira, beleza? Então a gente vê que o centroide muda. Dependendo de uma peça, só de fazer esse furo aqui já vai mudar a posição da peça exata. Já vai gerar essa intensidade, pode gerar até cargas adicionais numa peça sim. Então é uma coisa que a gente tem que lembrar. Entendido? Bom, próxima aula, aula 12. A aula 12 a gente viu o que? A gente começou a ver esforços internos. Ok? E daqui na aula 12 a gente tem o que? A gente tem esse exercício aqui, ó. Determine as forças internas no ponto B. Então tem que fazer o que? Primeira coisa que tem que fazer é calcular qual que é a reação aqui, ó, e qual que é a reação aqui, porque eu não consigo calcular direto as forças internas do ponto. Não tem, porque eu tenho uma incógnita aqui, ó. Então eu vou desenhar em vermelho as incógnitas, tá? Mas eu tenho uma incógnita aqui, ó, que é a força vertical, essa força horizontal, e essa força aqui eu sei que está na diagonal, mas ainda assim eu tenho 3 incógnitas. Daí se eu cortar aqui, ó, eu vou ter mais incógnitas ainda, não dá? Então primeiro tem que matar o que eu puder de incógnitas, ok? Como que eu vou fazer isso? Bom, exercício 33, comprimento da barra CD. Então, essa barra que vem daqui até aqui, ó, qual que é o comprimento dela? Bom, eu tenho 6 pés na vertical e 8 pés na horizontal. Então a gente sabe que isso aqui é um triângulo 3, 4, 5, né? Mas 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é 10 ao quadrado. O comprimento é de 10 pés, ok? Essa é a primeira questão. Vamos lá? Então, eu sei que aqui eu tenho um comprimento dessa diagonal de 10 pés. Tá? Até colocar 10 pés mesmo aqui, 10 pés, beleza? Bom, o que mais que eu vou ter aqui é o seguinte. Somatório de forças em qualquer ponto tem que ser 0. Ok? E qualquer ponto, mas somatório de forças em qualquer lugar que colocar é 0. Então eu posso pegar o somatório de forças da barra, ok? Porque se a barra está parada, o somatório de forças nela tem que ser 0. Ok? Bom, sabendo isso aqui então, vamos lá. O que a gente tem aqui é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem é 50 vezes 8, então esse 50 aqui, ó, 50 libras por pé, multiplicado por 4 pés vezes 2, dá 8 pés. Então 50 vezes 8, 400. Eu tenho mais o meu RVA, então mais esse RVA aqui, e mais essa força aqui na diagonal, imaginando que ela está comprimida. Não sei. Ok? Bom, o que eu vou ter aqui vai ser
RVA mais o FCD. O FCD tem 6 pés na vertical, 10 na diagonal. Então, vezes 6 sobre 10. Ok? Sabendo isso aqui, então, RVA mais 0,6 FCD dá 400. Ok? Então, isso já matei uma questão. Próximo, somatório de força em X é 0. O que eu sei aqui é que eu tenho duas forças em X. A primeira força em X, ó, é esse RVD aqui, ó, reação vertical em D, tá? Que eu vou imaginar que seja 0. Então, eu tenho uma reação aqui, ó, e para você ter uma reação para cá, eu vou imaginar que tem outra reação para cá, mas inicialmente eu vou pensar tudo positivo. Ok? Então, vamos lá. RHA mais FCD vezes, qual que é o comprimento dele na diagonal? Na horizontal, 8. Na diagonal, 10. Então, vezes 8 sobre 10, igual a 0. Então, RHA igual a menos 0,8 FCD. Então, qualquer carga que eu tenho para cá, eu tenho para o outro lado, do outro lado. Ok? Porque não pode ser para o mesmo lado. Entendido? Sabendo isso aqui, então, próxima questão, somatória dos momentos em D. Então, eu posso calcular o momento em qualquer ponto. Eu vou calcular nesse ponto. Por que eu vou calcular no ponto D? Bom, porque eu tenho essa carga que passa pelo ponto D e eu tenho essa carga aqui, ó, que também passa pelo ponto D. Então, eu mato duas cargas aqui. Ok? Inclusive, eu mato uma carga na diagonal, facilitando o cálculo. Vai sobrar o quê? Vai sobrar essa carga vindo para cá e essa carga vindo para cá. Só essas duas cargas. Ok? Então, tem só duas cargas agora. Vamos lá? 50 vezes 8, que é essa carga aqui, ó, 50 vezes 8 vai ser a minha carga, multiplicada até a distância do centroide, que é o ponto B, que vai ser vezes 4. Mais o meu RHA, que está para cá, ó, imagino que ele está para cá, vezes 6. Ele está girando para cá, sentido horário, ele é positivo, e aqui também é positivo. Claro, os dois ser positivo não tem como, mas é um chute que eu vou fazer. Então vai acontecer o quê? Ó? Que meu RH 1.600, né? Porque 50 vezes 8, 400 vezes 4, 1.600, igual a menos 6 RHA. Sabendo isso, então, RHA igual a 1.600 sobre 6, igual a menos 1.600 sobre 6, igual a menos 266,667, negativo. Então, eu vou corrigir essa linha aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, e jogar para cá. E agora eu sei que a reação horizontal em A é 266,67. Entendido? Então, porque primeira carga, já matei. Vamos para a próxima. RHA mais FCD igual a 8 décimos, né? Que eu já estava com ela aqui, ó. Essa mesma carga aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho que 266 mais FCD vezes 8 sobre 10 é meu FCD aqui. Então, já sei que meu FCD, só jogando para o outro lado, é 333,333. Então, essa carga aqui, ó, 333,333, o resto da vida, ok? E a carga dessa diagonal também, 333,333, o resto da vida, ok? Sabendo isso aqui, então, o que a gente vai ter? Próxima equação aqui, ó, RVA mais 0,6 FCD, é uma equação que eu tinha aqui, ó, e ela não passou do prazo de validade, então eu posso usar ela ainda, que vai dar RVA mais 0,6 FCD 400, RVA mais 0,6 vezes 333 é 400, então RVA mais 200 é 400 e RVA igual a 200, ok? Então eu cheguei nessas cargas. Tá, mas chegou nas cargas, o que eu vou fazer com isso? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar isso aqui, ó, selecionar só essa região aqui, beleza? Jogamos ela para o lado e vamos pensar só nesse ponto B aqui. Na verdade, posso até cortar aqui, ó. Cortar o mais próximo possível aqui, quem sabe... consigo cortar direto aqui. Se eu cortar o mais próximo possível de B aqui, ó, beleza. Então, vou pensar só nessa região aqui agora, ok? E vou aplicar o quê? Esforços básicos. Primeiro, eu vou para a direita, eu vou para baixo e eu volto, ok? Então, essas são minhas cargas internas de estrutura. Ok? Primeira carga, cortamos seção para ficar só região A e B. Temos o quê? O V, a força cortante no ponto B é igual a 0. Então eu tenho o quê? Eu tenho 200 menos 4 vezes 50, tenho 200 para cima, eu tenho 4 vezes 50 para baixo. Então eu sei o quê? Que no meu ponto V, que está bem no meio da viga, eu não tenho cortante. Ok? Então essa cortante aqui, ó, é 0. Não tem cortante, porque está bem no meio da viga e ela é carga simétrica, ok? Carga distribuída, ó, perfeita. Tá? Próximo. Somatório dos momentos em B. Eu tenho o quê? Eu tenho esse 200 para cá, ó, jogando para cá. Então é positivo. Beleza? Tá? O que mais que eu tenho? Menos 50 libras por pé, né? Multiplicado por 4, multiplicado pela distância nova, que é a distância dessa carga aqui, ó, até esse ponto aqui. Beleza? Que vai ser uma carga de 50 vezes 4 vezes 2 metros. É meu MB. Então, meu MB é igual a 400. Então, meu MB aqui, ó, MB é igual a 400 libra-pé, tá? Então, 400 libra-pé, né? Então, posso colocar libra-foot, ok? Pode ser assim, tá? Beleza. Entendido isso aqui? Ok, próxima situação que eu tenho aqui, ó, é
N, porque eu vou ter uma carga axial nesse caso. Eu falei, não tem na aula, mas não tem, mas pode acontecer que tenha. Então, meu N é só esse menos 266. Então, eu sei que eu tenho uma carga para cá, ó, de 266. Tá? Ela está para outro sentido aqui, ó, 266. Entendido? Então, essas são as cargas no meu ponto B. Ok, se eu puxar uma setinha aqui, ó, para marcar que essa peça aqui, ó, tá bem aqui, ó, esse 266 é para essa carga aqui, tá? Aqui, ó, beleza? Entendido isso aqui? Então, essas são as cargas na nossa viga, no exercício 33. Próximo, exercício 34. O que a gente tem aqui? A gente combinou com polia agora, correto? Então, o que a gente tem aqui? E uma questão aqui, não chegou a abordar muito na polia, mas a polia tem uma distância de 20 centímetros. Não vai ser uma diferença considerável, mas a gente tem que lembrar. Ok? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem uma carga puxando para cá de 300 kg/força. Então, eu tenho um cabo tensionado com 300 kg/força. Sabendo isso aqui, vamos ver como que a gente vai resolver esse exercício aqui. Tá? Posso jogar aqui? Tá? A questão que eu tenho aqui é o seguinte, vamos lá, jogar um pouco mais para cá, beleza? Vai ficar meio apertado aqui, mas ok. Tá? Ou fazer assim. Seccionamos aqui, ou jogamos um pouco para baixo aqui, ó, para ter espaço aqui, ó, beleza, tá? Então aqui eu consigo jogar mais para baixo esse bloco de texto, ok, consigo vir até aqui. Então o que eu vou ter aqui é o seguinte agora, 34, a gente pode cortar a direita de C, ok? Então eu posso selecionar só essa região aqui, ó, e já calcular isso aqui. Eu só preciso dessa região aqui para calcular, para encontrar o ponto em C, porque eu vou cortar de um lado e pegar o outro, vou cortar o lado mais simples. Só que para isso eu preciso saber a reação vertical e a reação horizontal em A. Correto? Então o que eu tenho aqui é o seguinte, somatório de força em X igual a zero. Que força tem em X? Eu tenho 300 para a direita e tenho o RH. O RH, consequentemente, ele vai ter que ser para o outro lado. Tem que ser para o outro lado, né? Porque senão vai ser simétrico, ele tem que estar com 300 para cá. Tá? Porque senão não vai ser simétrico a estrutura e ela está andando, a gente sai correndo. Ok? Próxima questão que eu vou pensar, vou imaginar que eu tenho uma reação vertical aqui, correto? E eu tenho uma reação vertical aqui, dos dois lados. Bom, o que eu tenho aqui é o seguinte, somatório dos momentos em B. Tá? Na verdade, a primeira coisa que eu vejo é que nem tem força em Y nesse caso. Ok? Então, só sei que A é igual a B. Mas, somatório dos momentos em B. Quais momentos eu tenho no meu ponto B? Ah, mas eu queria calcular em A. Pode calcular onde você quiser, mas a questão é a gente tem que isolar o A. Ok? Então, tem que saber qual que é a força em A e para isso tem que calcular longe de A. Ok? Quais são as forças que eu tenho em A? Primeira força que eu tenho em A é meu RVA, né, que vai girar para cá, ó, ele é positivo, multiplicado por 3 mais 2, multiplicado por 5, ok? Mas eu tenho essa carga de 300 para cá, ó, que na verdade é até 1, correto aqui, ó, mas é 1,20. Okay? Acabei me enganando aqui, mas é 1,20 m, ok? Porque tem que pensar, 1 metro da polia mais 20 de raio dessa polia, 1,20 m. Então, na verdade aqui vai dar 420, tá? Acabei confundindo aqui, mas está correto agora. 5 RVA igual a menos 420, então RVA é 420 dividido por 5, que vai dar 84. Ok? Então, esse é meu RVA. Entendido? Sabendo isso aqui, então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Somatório das forças em X no meu ponto C. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui qual que é meu RVA? Meu RVA é menos 84. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é que, na verdade, ele não está para cá. Meu RVA está para cá, ok? Eu apago isso aqui, né? Não ficar bonito aqui, mas eu apago isso aqui, ó, tá? Deixar o apoio desenhado aqui, ó. Mas a questão é que meu RVA está para baixo, ok? E o valor dele é de 84, ok? Então, esse é o valor do meu RVA. Sabendo isso aqui, então, o que eu vou fazer agora é corto a minha viga. Beleza? Cortei minha viga. Vou fazer o somatório de forças nesse ponto. Como sempre, a gente faz o quê? Empurro para a direita, desço para baixo e volto. Ok? Se você quiser fazer de outra maneira, também pode ser, tá? Mas essa é a maneira que eu desenho. Bom, o que eu vou ter aqui é o seguinte. Somatório de força em X, que é aquele 84 que eu tinha jogado 72, beleza? Igual a V. Então, isso que eu tenho, tá? Somatório de força em Y. Eu tenho 300, que vai ser meu N. Então, a primeira coisa que eu sei, que essa força que eu desenhei para baixo, na verdade, ela está para cima. Ela é menos 84, então ela está para cima. Pegar a borracha aqui, ó, ou desenhar só 84 aqui, ó, e tem que formar o que está para cima, porque ela tem que equilibrar a minha estrutura. Ok? Então a gente apaga isso aqui, ó, apagamos aqui e desenhamos para o sentido correto. Ok? Próxima situação, eu tenho o quê? Eu tenho essa força para a direita. Tem uma força para a esquerda, tem que ter uma força equivalente para a direita. Então 300 é igual ao N. Então aqui, ó, 300 para o outro lado. Ok? Então isso aqui se repete. Próximo, somatório dos momentos em C. Eu tenho menos, agora 84, né, que tinha confundido errado, mas 84, multiplicado por 1,25 vai dar 126. Então, meu momento trator é de 126. A questão é, esse momento trator está apontando para qual lado? Bom,
Eu sei que já tenho, né, que esse momento vetor deu menos 126, ok? Então, na verdade, ele está para o outro lado, ok? Então, ele está para cá, ó. Ele está no outro sentido, ele está para cá, tá? Como que a gente pode saber também? Outra maneira que a gente pode fazer isso aqui, ó, é o seguinte. Bom, eu não tenho uma força para cima aqui, ó, que ela não vai vir para baixo quando chegar para cá, porque essa cortante e essa cortante são equivalentes? Pois é. Então, eu tenho uma peça girando no sentido anti-horário. Se eu tenho uma peça girando no sentido anti-horário, eu tenho que ter uma reação no sentido horário, senão não vai funcionar. Ok? Então, essa que é a questão. E estão aqui nossos valores. Beleza? Próximo exercício. Exercício número 35 da aula 13. É só um exercício, mas um exercício um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque a gente tem uma viga mais complexa. Tá? A gente tem que calcular, desenhar. A gente não tem que só calcular, a gente tem que desenhar o diagrama de força cortante e momento vetor. Então a gente sabe que a gente tem que fazer um exercício que vai descendo essa peça aqui. Ok? Inclusive, aqui a gente pode, já que a gente já tem só uma... A gente só quer saber da barra D, a gente pode calcular, fazer o diagrama só reto, mas seria possível fazer o diagrama das duas peças juntos, ok? Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, exercício aqui, o 35, a gente vai encontrar a altura, tá, desculpa, 35, eu até vou calcular separado, né? Não cheguei a fazer separado aqui agora. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, primeira coisa, vamos desenhar aqui o nosso diagrama do V. Então o V eu vou pensar como ele em verde. Ah, mas eu quero fazer em azul, pode fazer em azul, ok? Então tá aqui meu diagrama do meu V. Tá, vou puxar também uma linha em cinza claro aqui, uma linha, pode ser uma linha bem fina aqui, ó. Mas vou puxar a linha dos pontos importantes. Quais são os pontos importantes? Sempre eu tenho uma força, é um ponto importante. Então aqui eu tenho um ponto importante. Aqui, ó, tem uma reação, tem uma mudança de estrutura, tem um ponto importante. Aqui eu tenho um ponto importante, ok? E por final, nessa região aqui do apoio, eu tenho outro ponto importante, tá? Se não ficar perfeito, não tem problema, tá? Esse ponto é o A, esse é o ponto B, esse ponto é o D. Aqui não tem um ponto, mas eu tenho uma carga, então eu tenho que considerar ele como ponto E, tá? Tem que colocar um ponto adicional aqui, não dá para deixar assim, beleza? Sabendo isso aqui, então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeira regra, somatório de força em x e y, ok? Então, antes de desenhar elas, eu vou desenhar elas aqui. Então, eu vou pensar aqui, ó, que eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma carga para cá, eu vou ter uma carga para cá, correto? E aqui eu vou ter uma carga para cá. Ah, mas uma não vai ser assim. Depois a gente inverte, beleza? Sabendo isso aqui, então, eu vou fazer o quê? Encontrar o comprimento da barra CB. 1,5 aqui, 2 aqui, é a mesma coisa que o triângulo 3, 4, 5, ok? Então, muitas vezes acontece você pegar um triângulo 3, 4, 5. Daí vai acontecer o quê? 1,5 vezes 1,5, mais 2 vezes 2, elevado na 0,5, vai dar 2,5. Ok? E esse triângulo de 3, 4, 5, você fala, na minha obra eu não vou trabalhar com as diagonais exatamente 3, 4, 5. Provavelmente não, tá? Mas a questão é que isso aqui pode ser usado para marcar a obra, por exemplo. Tá? Que fica fácil garantir que está no esquadro de uma estrutura. Então, vamos lá. E por isso é importante ter essa informação já de cabeça. Bom, sabendo aqui, o que eu vou fazer primeiro? Somatório das forças em x. Quais forças em x eu tenho? Isso aqui é igual a zero. Sempre igual a zero. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Primeira força em x é a força horizontal em A, tá? Esse aqui é um ponto A, mais a força... Eu posso colocar reação horizontal em A, né? Porque é uma reação mais reação em C multiplicado. Qual é o componente em X? Ele é de 2 metros. Dividido por 2,5 metros, que é o componente total, igual a zero. Então eu sei que RH mais 0,8 RC igual a zero. Então isso aqui eu consigo fazer. Beleza. Próximo que eu vou fazer. Somatório das forças em Y. Ok? Então isso aqui é igual a zero. E forças em Y tem algumas cargas adicionais. Quais cargas eu tenho? Primeira coisa, vamos lá. RVA mais RC vezes a altura em y.5 e dividido por 2,5. Ok? Isso aqui é positivo porque está empurrando para cima. O que eu vou ter agora? Menos 600 menos 800. Isso aqui é igual a zero. Ok? Próxima situação que eu tenho, RVA mais 0,6 RC igual a menos 600 menos 800 dá menos 1.400. Jogo para o outro lado como 1.400. Ok? Próximo. Estou com duas variáveis ainda. Somatória dos momentos. Onde que eu vou calcular o momento? Eu tenho que calcular o momento no ponto onde tem a menor quantia de variáveis. Ok? Então, quando a gente vai fazer isso aqui, ó, primeira coisa, eu puxo uma linha para cá, ó, puxo uma linha para cá e puxo uma linha na diagonal. Ok? Então, eu vou ter um cruzamento de cargas aqui nesse ponto C. Ok? Porque essa linha aqui, ó, vai cruzar com essa linha aqui. Eu vou ter um cruzamento de cargas no meu ponto B. Okay? Então eu posso calcular tanto no ponto B quanto no ponto C. Onde eu matar a maior quantidade de variáveis é o ideal. Nesse caso, eu vou calcular no meu ponto C. Mas você pode calcular em qualquer ponto.
ok? Somatório dos momentos em C igual a também zero, porque toda a estrutura está parada. Beleza? Sabendo isso aqui então, quais forças tem em C? Como aqui eu sei a única parte que está para baixo, né? Só vai ter as cargas que estão aqui nessa viga. Primeira carga que eu vou ter é minha reação horizontal em A, ok? Multiplicado por quanto? Por 1,5, porque a distância daqui até aqui é 1,5. Tá? E ela está positiva. Mais esses 600 newtons, que estão descendo para cá, ó, e estão positivos em relação a C. Mais 600 vezes 1 metro, dessa linha aqui, ó, até essa linha aqui. Beleza? O que mais que eu vou ter? Dei para o final, mais 800 vezes quanto? 1 mais 1 mais 2, 4, ok? Mais esse 900 que já está com um momento junto. Então, mais 900 igual a 0. Ok? Sabendo isso aqui, então, 1,5 RH igual a, primeira coisa, 600 mais 800 vezes 4, 3.200, dá 3.800. Mais 900, 4.700. Então, isso aqui é igual a menos 4.700. Ok? Então, RH igual a 4.700 dividido por 1,5, 4.700 sobre 1,5 vai ser igual a 3.133,33. Ok? Então, essa é a minha reação horizontal em A. Consequentemente, posso pegar essa fórmula aqui, ó, de RH mais 0,8 RC igual a 0, e eu vou ter o quê? Que 3.133, inclusive isso aqui é negativo, né? Menos 4.700, vai gerar negativo, menos 3.133. Então, menos 3.133 mais 0,8 RC igual a 0. Então, 0,8 RC igual a 3.133,33, RC igual a 3.133,33 sobre 0,8. Isso aqui vai ser igual a, vamos lá, só para garantir aquele 4.700, 4.700 dividido por 1,5, ok, dividido por 0,8, vai para 3.916, 3.916,67. Esse é meu RC. E próximo, agora tendo meu RC, posso calcular o meu RVA, ok? O que eu tenho no meu RVA? O seguinte, RVA eu não tenho, mas RC eu tenho aqui, ó, então eu trocar por 3.133, colocar aqui, ó, multiplicado, né, por 3.133,33 igual a 1.400. Então, vou fazer o que aqui, ó? Esse aqui, que é 3.000, vamos lá, desculpa, RC aqui é 3.916,67, né? 3.916,67. Então, 3.916,67 multiplicado por 0,6, 2.350. Então, vou jogar para o outro lado, 1.400 menos 2.350, eu vou ter o quê? Eu vou ter que meu RVA é negativo. Ele é menos 950, ok? Então, eu vou ter que o meu RVA igual a menos 950, ok? Então, esse é o meu RVA, beleza? Sabendo isso aqui, então, só vou desenhar essas cargas aqui e depois a gente já pode pagar. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho que essa reação aqui, ó, meu RC é igual a 3.916,67. Aqui eu tenho essas duas cargas aqui, ó, as duas erraram, tá? Azar acontece, ok? Aqui está errado e aqui está errado, ok? Só vou desenhar de novo isso aqui para não ficar uma coisa feia, mas na verdade isso aqui é meu ponto A, beleza? Então, desenhar A aqui, beleza? Aqui eu tenho um pino aqui de segundo grau. E eu tenho uma reação para cá, desenhar em vermelho de novo, mas eu tenho uma reação para cá e uma reação para baixo, ok? Qual que é o valor dessa reação para cá? Essa reação para cá, na verdade já está aqui, ó, mas é a reação horizontal em A, 3.133. Então, 3.133 para a esquerda. Ok, então negativo. E a próxima situação que eu tenho é esse aqui para baixo, de 950 para baixo. Ok? Então, esses são os valores da minha estrutura. Agora, eu tenho que desenhar o diagrama da minha barra A até o D. Beleza? O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Primeira coisa, está aqui minha peça, vou desenhar, digamos, vou desenhar em verde claro aqui, ó, reação. Primeiro, vou desenhar o contorno em azul, em verde escuro, ok? Então, vim para cá, ó, primeira coisa, eu vou descer 950, tá? Isso aqui a gente sabe que vai descer, porque tem esse 950 mandando a gente descer. Desci, beleza. Vim para cá, tem mais uns 600 mandando descer, então vamos descer mais 600. Deixar aqui, ó, que aqui é menos 950, né? Menos 950, e aqui, ó, menos 950, menos 600, menos 1.550, ok? Daí eu vou continuar em linha reta, porque não tenho nenhuma outra carga por enquanto. Vim com outra carga aqui reta, beleza? Cheguei aqui. Chegando aqui, lembrando que isso aqui é meu V, ok? Chegando aqui vai acontecer o quê? Que eu vou ter essa reação aqui, ó. Esse 3.916,67 que está comprimido, então empurrando ele para cima. Vai ter sim, então o calculador aqui, ó.
3.916,67 multiplicado por 1,5 dividido por 2,5, que vai dar 2.350. Então, menos 1.550, eu vou subir e chegar nos 800, ok? Então, eu subo para cá, até subir reto aqui, ó, até chegar em 800, ok? Chegamos aos 800, a gente vai seguir em linha reta para cá, ok? Até chegar aqui nesse 800 e terminar como zero, ok? Então, começou no zero, terminou no zero, significa que tá. Quando terminar no zero, significa que está pronta a estrutura, ok? Então, esse aqui, ó, é meu diagrama de força cortante. Qual que é o ponto crítico? É essa força cortante aqui, próxima ao apoio, beleza? Próxima situação que eu tenho que fazer assim, até selecionar aqui, ó, jogar esse 800 aqui, ó, jogar ele assim, selecionar tudo ele aqui, jogar ele para cá e selecionar aqui, ó, com seleção transparente, beleza? Tá? Então tá aqui o meu, minha força aqui, só puxar uma linha aqui reta para lembrar que ele existe ainda aqui, tá? Mas a questão é que eu vou ter que jogar isso aqui um pouco pro lado. Por quê? Qual que é o próximo? O próximo momento. Não, não é. Tá? O próximo não pode ser o momento. Por que não pode ser o momento? Por que não pode calcular momento agora? Porque está faltando uma parte da estrutura, que é o quê? Tá faltando, eu consigo jogar até aqui, na verdade, ok? Está faltando a nossa carga axial, que nesse caso existe uma carga axial. Ok? Como é que tu vai fazer essa carga axial? Basicamente, eu vou ter que selecionar essas barras aqui, ó, e continuar descendo elas para baixo, porque eu vou ter a hipótese do N, a hipótese do V, e a hipótese do V, do V que já está detalhado, a hipótese do M e a hipótese do N também, ok? Meu N eu vou desenhar em azul, quem sabe, tá? Não importa a cor, desde que você sabe o que você está fazendo, ok? N aqui, certo? O que eu vou ter? Vou desenhar minha barra, o N aqui, digamos, em azul escuro, puxo uma linha reta aqui, ó, tá? Puxando a reta, uma linha reta um pouco mais espessa. Quem sabe uma linha reta assim. Beleza, está aqui uma linha reta, ok? E pegar agora uma linha mais leve e vamos fazer. O que eu tenho aqui? No meu N, eu tenho uma carga de 3.133 negativo. Então, ele vai descer para cá, ó. Vai vir para cá. Vem para cá. E continua 3.133 negativo nesse ponto. E não tem nenhuma carga adicional. Então, continua 3.133 negativo até que ele chega aqui, ó. Daí eu vou ter 3.916,67. 3.916,667 vezes 2, porque é em x dividido por 2,5, vai dar o 3.133. Então, volta ao zero. Então, eu vou marcar isso aqui no azul mais claro, ok? Mas a questão é aqui, ó. No meu caso aqui, ó, eu tenho esse é o meu diagrama do N, da minha carga axial que está correndo pela minha viga, ok? E não tem positivo, só tenho esse negativo máximo aqui, ó, de 3.136,667, 133,333 aqui, ok? Então esse é o meu N. Próxima situação, vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa região aqui, ó, jogar um pouco mais para cima para liberar espaço para fazer o meu M, meu momento, porque eu preciso fazer meu momento e por enquanto não tenho nada para fazer esse momento, ok? Jogar isso aqui, jogar mais uma linha aqui, ó, tá, para ter espaço suficiente, beleza? Então tá aqui o meu diagrama para fazer o meu M agora. Meu M eu vou fazer, digamos, em vermelho, ok? Então, deixar o pincel aqui, ó, eu tenho meu M aqui, beleza. O que eu vou ter no M? O M, lembrando que ele é a integral dos valores que a gente tinha antes. Então, eu vou puxar uma linha aqui, ó, do meu M para cá. E nesse caso, o que a gente vai ter? E o M tem uma questão especial, que é qual? Que o N a gente pode considerar para qualquer lado, ok? Na verdade, a gente pode considerar, digamos, começar de qualquer ponto, toda peça a gente pode começar, tá? Mas, a questão que eu estava falando aqui especial. Bom, primeira coisa que eu tenho essa carga para baixo de 950, ok? Então, eu vou ter um momento negativo. Lembrando que negativo no momento, ao contrário dos esforços, a gente desenha ele para baixo, para desenhar o ponto onde a peça está tracionada, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho essa carga aqui, ó, de 950, tá? Eu quero desenhar uma linha que vai ter um crescimento de 950 por metro, ok? Então, vou pegar o pincel aqui, ó, e vou desenhar uma linha que vem daqui, ou pode ser o mesmo, ó, uma linha que vem daqui até aqui, ó, tá? E esse valor vai ter 950 multiplicado por 1 metro, porque ele é linear. Ele crescer 1 metro, vai crescer 950, então é menos 950, ok? Próxima situação. Agora eu tenho uma carga adicional. Meu cortante está maior ainda, então ele tem que subir mais rápido ainda. Está descendo mais, aqui ele tem que subir mais rápido ainda. Ok? Está quase custando esforço, mas isso aqui não é problema. Tá? Qual o valor aqui de momento? O valor aqui de momento é 950. Ok? Então já tinha 950. Ok? Mais, eu posso fazer menos 950. Menos 950. Menos 1550, que é a nova cortante do ponto que eu estou aqui, ó, multiplicado por 1 metro.
menos 1.550 multiplicado por 1 metro, que vai dar 2.500. Então, a força cortante aqui, ó, é de 2.500, ok? Bom, agora vai acontecer o quê? Que inverteu, agora eu tenho 800, correto? Eu tenho 800, tá? Então, agora que ele está empurrando para cima, o meu momento vai para baixo. E o que vai acontecer agora? Posso até puxar uma linha meio fina aqui, ó, tá? Mas o meu momento agora, vou até dizer assim, vou desenhar, não pode ser assim, ó, mas as linhas podem ficar retas aqui, ó. Então vai descer quanto? Bom, vai descer, eu tenho esse menos 2.500 mais 800 multiplicado por 2 metros. Então vai descer no até o 900, ok? E aqui no 900 eu não tenho esse mesmo 900 aqui, ó. Tenho esse mesmo 900 aqui, ó, que vai empurrar para baixo, porque está girando no sentido positivo horário. Então vem para cá, ó, e morre aqui sendo 900, beleza? E termina com 0. Sempre terminar com 0, ok? Sabendo isso aqui, então, o que é importante para a gente aqui? Quando a gente olha um gráfico desses, a gente vai pensar o seguinte: onde que está o ponto com maiores cargas? Bom, no meu caso, da minha cortante, da região do E até o B, essa é a região crítica. Então, deixa colocar aqui um cinzinho bem claro aqui, ó. Tá? Desculpa, essa região aqui é região crítica, correto? Onde eu tenho a maior carga de cortante e a maior carga axial. Já o momento está bem aqui, ó, bem no ponto B. Então, 1 centímetro à esquerda do meu ponto B vai ser o meu ponto crítico. Ali que eu posso ter uma falha da estrutura, porque ali é o ponto mais solicitado. Inclusive, ali é uma ligação com uma carga considerável. Ok? Então, ali é um ponto crítico da estrutura, porque ele é o final de um balanço, logo depois do final do balanço. Ok? Isso é a primeira questão. E a segunda questão: vocês viram que o balanço tem um momento para os dois lados? Pois é, o balanço vai ter um momento para os dois lados. Ok? Então você vai falar, o balanço vai ter um momento negativo e o ponto crítico aqui. Correto? Mas ele vai continuar tendo negativo até chegar no ponto A, se ponto A é uma rótula. Ok? Então o que vai acontecer, quando você for pensar no balanço, você tem que lembrar que o balanço vai gerar esforços lá para o lado de dentro. Ok? E o ponto crítico da estrutura está nessa região B. Posso calcular o restante? Aí vai depender do sistema estrutural que você vai utilizar, tá? Mas provavelmente o ponto crítico vai estar nesse ponto B, ok? Então esse é o nosso exercício número 35. Próximo exercício, é só um exercício porque é um exercício complicado. Exercício da aula 14 é o exercício número 36 e ele também é um exercício bem complexo. O que a gente tem no exercício 36? Nós temos digamos um balancinho, né? essa viga metálica aqui, ó, suportando o que? Ela está suportando uma tora de madeira, né? Um tronco de madeira aqui, ó, está sendo levantado por esse balancinho, ok? Então, ao invés de engatar ele no meio, foi pegar no balancinho e levantado esse tronco de madeira aqui, ok? O que tem aqui é o seguinte: primeira coisa, tem que fazer o diagrama de corpo livre da estrutura ao lado. E essa estrutura não é uma viga. Pois é, mas o diagrama de corpo livre também não é só de viga. A gente aprende viga por são as peças, uma peça que a gente vai analisar várias vezes durante o dimensionamento. Geralmente são peças críticas numa estrutura, né? São uma das principais peças da estrutura, ok? Geralmente depois das lajes é a que mais gasta material, então é importante saber dela, tá? E as lajes têm modelo como viga, de certa maneira. Então o que tem aqui é o seguinte: faça o diagrama do corpo livre da estrutura como um todo. Tem que fazer da estrutura toda, não é para fazer só da peça, ok? Então vamos lá. O tronco tem 7,5 metros. Tá. O balancinho tem 6, mas o tronco tem 7,5, porque 3 mais 3 dá 6. O que mais que a gente tem aqui? Bom, o tronco tem 7,5 metros, densidade de 0,6 tonelada força por metro cúbico e um diâmetro de 65. Então, você tem que calcular qual que é o peso desse tronco. Tá? Muitas vezes não vai ter. A viga metálica pesa 20 kg por metro. E os cabos têm um peso negligível. Desenhos gráficos de força axial, força cortante e momento fletor em toda a estrutura. E encontre os valores máximos. Ok? Então essa estrutura aqui é uma estrutura que nem a estrutura da aula 14, é uma estrutura para a gente sentar e ficar analisando ela por algum tempo. Ok? Porque não é uma estrutura, é uma estrutura simples que eu vou calcular. Não. É uma estrutura complexa. Um software pode até calcular de maneira rápida, mas são equações complexas que vai gastar um tempo para calcular, beleza? Bom, sabendo isso aqui então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente tem uma estrutura? Novidade, tá? A gente vai fazer o quê? Somatório das forças em x e y. Então tem esse gancho aqui, ó. Esse gancho aqui tem que suportar tudo para cima. E é a única reação que eu tenho. Tá, mas é reação horizontal. Não tem reação horizontal. Tá, mas a estrutura não tá estável. Realmente, se você empurrar um balancinho, ele vai ficar balançando para um lado e para o outro. Ok? Se pegar uma peça pendurada só por um ponto aqui, ó, tá, essa caneta tá caindo? Não, mas olha o que acontece com ela. Ela não está
estável, ela não resiste cargas horizontais, então ela não é estável, ok? Mas muitas vezes acontecer de dimensionar uma peça assim, tá? Então imaginar que não vai ter nenhum cara batendo para lá e para cá, ok? Geralmente, inclusive, nesse tipo de peça vai ter duas pessoas estabilizando ela, ok? Pode ser por uma corda, pode ser as pessoas segurando nas pontas, mas estabilizando para ela não torcer e não deslocar para os lados, ok? Como ela não tem nenhuma reação e tudo mais, e a gravidade está puxando ela para baixo, naturalmente ela vai voltar, então não é que a pessoa vai ter que pegar um tronco aí e empurrar ele com força, não. Vai ser forças leves, vão conseguir ajustar essa carga, ok? Bom, inclusive na verdade a única questão é a questão A. Primeira coisa que você tem que calcular, somatório, então somatório das forças em Y. Até fazer menor aqui, pode ser um pouco menor esse texto aqui, ó, mas vamos lá, somatório das forças em Y igual a 0. Quais forças tem em Y? Primeira coisa, tem esse tronco. Qual o peso do tronco? Ele é 7,5 metros multiplicado pela densidade 0,6 multiplicado pela área do nosso círculo. Ok? Se você não sabe a área do círculo, voltamos para cá para o struct x e vai ter a área de um círculo. Vamos lá? A área do círculo é π ao quadrado vezes d ao cubo, π vezes d ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado. Nesse caso já tenho d, πd ao quadrado sobre 4 multiplicado por π multiplicado por 0,65, considerando em metros, né, ao quadrado sobre 4, isso aqui é igual a o que mais que eu tenho? Isso aqui está para cima ou está para baixo? Isso aqui está para baixo, então é negativo. Próximo, tem o peso da viga. A viga tem 6 metros menos 6 metros multiplicado por, qual é o tamanho da viga? O peso da viga? 20 quilos. Ok? 0,0, então 1 tem quilo, tonelada tem metro, então 0,02 para converter tonelada força por metro. Ok? Mais reação vertical, não importa qual reação vertical, porque só tem uma, igual a 0. Ok? Então, essa é a nossa equação desse ponto aqui. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, o que a gente vai fazer é RV igual a tudo que eu calculei invertido. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui é o seguinte. 7,5 vezes 0,6 vezes π vezes 0,65 vezes 0,65 dividido por 4 mais 6 vezes 0,02. Eu tenho uma carga total de 1.613 kg. Então, vamos colocar 1.614, arredondar para cima, tonelada força. Ok? Então, essa é a primeira questão. Eu tenho quase uma tonelada e meia, mais que uma tonelada e meia por causa dessa peça. Entendido? Então, essa é a equação da nossa peça. Bom, sabendo que essa é a equação da nossa peça, a próxima que eu vou fazer aqui, ó, já tem todas as forças. Eu posso começar de qualquer ponto. É uma vantagem que a gente tem. Vamos lá. Peso da tora. Vou colocar aqui peso da tora específico, né? Peso do tronco. Ok, não é tronco, é da tora, é tronco. Ele é 0,65 vezes 0,65 dividido por 4 vezes π vezes 0,6 vezes 7,5 metros. Então, vai dar 1.423. Tá? Vamos arredondar isso aqui, ó, para 1.500, tá? Vou colocar com segurança aqui para ficar mais fácil, com 1,5 tonelada de força, tá? E daqui vai ser 1,62 tonelada de força, tá? Então só colocar um pouquinho a mais, não é uma diferença considerável que vai falhar a estrutura por causa disso, ok? Peso da viga é 20 vezes 6 igual a 0,12 tonelada de força, ok? Então esses são os pesos que a gente sabe, tá? Os cabos não vão ter carga, então isso aqui a gente sabe. Sabendo isso aqui então, a primeira coisa que eu já posso fazer aqui é puxar isso aqui para baixo e desenhar esse diagrama do corpo livre. Como que vai ser o diagrama do corpo livre? Vai ser assim, ó. Vou desenhar tudo em linhas aqui, ó. Desenhar em linhas pretas aqui, ó. Tá? Então a primeira coisa tem minha tora, ok? A minha tora vai ter um pedaço de balanço, ok? Então vai ter um pedaço de balanço. Até posso puxar aquelas linhas cinzas também, né? Desenhar aqui a tora, puxar as linhas cinzas primeiro. Então puxar as linhas cinzas bem finas aqui, ó. Eu vou ter o final da tora, ok? Então essa aqui é a primeira linha de referência. Eu vou ter uma outra linha de referência aqui, ó. Tá? Posso até copiar ela aqui e não vou conseguir copiar ela direto, tá? Próxima questão aqui, ó, eu vou ter esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o que? Esse ponto aqui é o ponto onde está a corda, o cabo engatado, ok? E eu vou ter também o centro da minha peça, tá? Então daqui o centro da minha peça, posso chamar uma linha de referência mais ou menos por aqui, beleza? Puxando referência para cá, aqui, ok? Daqui o centro de referência da minha peça. E agora, o que eu vou ter, que na verdade as linhas de referência vão ser simétricas. Então eu posso fazer só metade do gráfico e ter metade do gráfico, o outro lado é igual. Okay? Então é uma vantagem que a gente tem quando a estrutura é simétrica. Nesse caso, se ela não for simétrica, ela está girando, então ela tem que ser simétrica. Ok? Então beleza. Está aqui as minhas peças. Bom, o que eu vou fazer aqui, primeira coisa, é desenhar minha estrutura. Então vamos lá, desenhar em preto ela aqui. Ok? Então eu vou puxar uma linha,
como linha um pouco mais grossa aqui agora, vou desenhar primeiro a minha tora, tá? Então desenhar a minha tora, que ela vem daqui até aqui, beleza? Então minha tora vem daqui até aqui, tá? E ela é esse metro do outro lado, então não preciso desenhar do outro lado. Eu tenho um cabo nessa região aqui, ó, o cabo vou desenhar um pouco mais fino, tá? Mas eu tenho um cabo para cá, tá? Eu tenho um cabo puxando para cá, tá? O tamanho desse cabo não é importante, mas eu tenho um cabo. O que mais que eu tenho? Eu tenho uma outra viga, certo? Outra viga que eu vou desenhar um pouco mais grossa novamente. Ok, tá aqui minha viga nessa posição aqui, ó. E eu vou ter por final esse cabo na diagonal. Ok? Então eu vou puxar o cabo na diagonal também um pouco mais fino. Vou desenhar ele aqui nesse diagrama do corpo livre. Ok? Então tá aqui, ó, meu cabo na diagonal. Beleza? Então essa é a minha estrutura. Do outro lado é igual. Ok? Então essa é a questão da minha estrutura. Sabendo isso aqui então, a primeira coisa que eu já posso colocar são a carga nos cabos. Porque a carga nos cabos é um pouco, é meio que óbvia, né? Porque o que eu vou desenhar aqui? E inclusive o que eu posso fazer? Pode fazer o quê? Já que a gente vai desenhar, digamos, vamos pensar primeiro. Carga axial em verde. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui, ó, pincel, e vou pensar o quê? Que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. O cabo é positivo e negativo, ele está tracionado. Se está tracionado, eu estou tentando aumentar ele, então ele é positivo. Então eu vou ter o que aqui, ó? Que esse cabo aqui, ó, tá? Esse cabo aqui, ó, vai ter uma carga, vou dizer só carga horizontal, né? N igual a, bom, minha tora pesa 1.5, então ele vai ser igual a 0.75, porque é metade da carga de cada cabo suporta metade. Então N igual a 0.75 dessa peça aqui, ok? Próxima peça, eu tenho algum N na minha viga? Na minha viga não tem, porque ela não tem nenhuma carga horizontal sendo aplicada nela por enquanto, então N é igual a 0. Na minha tora tem algum N? Não, não tem. Nessa barra aqui na diagonal tem algum N? Sim, nessa barra tem um N, tá? Que é o quê? Que é esse mesmo N aqui, mais o peso da viga, ok? Vai ser uma carga axial da minha corda. Bom, qual a distância, que eu estou pensando aqui, ó, do eixo da minha viga, e aqui é uma questão que eu não cheguei a conversar ainda, mas uma coisa que tem que lembrar sempre, é que a gente tem que sempre pensar com uma peça, tem que pensar no eixo dela. Ah, mas eu estou pensando aqui na posição que foi cotada. Você não pode pensar na posição que foi cotada, você tem que pensar nesse ponto aqui, ó, que é onde está o eixo da minha corda encontrando o eixo da minha viga, ok? Então aqui tem 2 metros, só que eu tenho que descontar 20 centímetros, porque é 45 graus, então na verdade aqui, ó, é 1,8 que me importa. Eu até escrever esse 1.8 aqui, ó, mas o que importa aqui é que a distância aqui é de 1.8, tá? Dizem ver o que não está bem em escala isso aqui, mas não tem problema, às vezes acontece, não está em escala, beleza? Então é 1.8 metros, porque é 2 menos esses 20 centímetros aqui que é a altura da viga, ok? Então eu vou ter o que? Eu vou ter 1.8 metros aqui, tá? Bom, agora, como que eu vou saber a carga nessa corda aqui? A questão da carga é o seguinte, a reação total não é 1,62, correto? Não vai metade para cada corda, por 6 metros? Vai. E ela não tem um ângulo de 45 graus? Tem. Então, dividido por 45, trigonometria, cosseno. Vai dar o quê? Vai dar 1.145. Ok? Então, essa corda aqui tem que suportar uma carga de 1.15, digamos, 1.15. Tá? Arredondar um pouquinho para cima, mas 1.15. O que eu vou fazer aqui? Ó, o meu gráfico, lembrando que o meu verde vai ser meu N, e lembrando que ele está, vou desenhar à direita, né, porque ele está positivo, se bem que não dá para desenhar para um lado, porque se eu desenhar para a direita ele está positivo em x, mas negativo em y, tá? Mas desenhar ele para a direita, digamos, ok? Pegamos o pincel aqui, ó, não, vou desenhar para a esquerda que está livre, ok? Desenhar para a esquerda aqui, ó, eu vou ter perpendicular aqui, ó, tá aqui o meu gráfico do meu N, que vai ser 1.15, ok? Então esse vai ser o meu N dessa região aqui, beleza? Entendido isso aqui? Então, tendo o meu N, a próxima que eu posso desenhar, mas não tem espaço para desenhar de novo. Com certeza, eu vou ter que desenhar no mesmo ponto. E pode? Se eu fizer, pode. Ok? Então, a próxima situação que eu vou fazer é minha força cortante. Bom, vou começar agora na minha tora aqui, ó, meu tronco, tem um comprimento de 7,5 metros e 0,6 toneladas de força por metro cúbico, ok? Então o que a gente sabe aqui também é que o peso do tronco é 1,5. Se tem 7,5 metros, a gente tem uma carga de 200 kg por metro. A gente não tem um balanço de 0,75 metros, porque é, vamos lá, 7,5 menos 6, abre parênteses aqui, né? Porque é 6 é o tamanho da viga e 7,5 é o tamanho da peça, dividido por 2, igual a 0,75 metros, ok? Então isso que a gente sabe, tá? Então eu vou ter um balanço para cada lado de 0,75. Para onde vai estar meu cortante? Meu cortante vai estar assim, ó. Inicialmente eu vou ter uma cortante para 0,75 metros para cá, ok? Qual o valor dessa cortante? 0,2, que eu já tenho aqui, ó, multiplicado por 0,75 é igual a 0,15, ok? Então essa é a nossa cortante, tá? Eu posso deixar marcado aqui do lado, ó. Isso aqui vai ser meu V, ok?
V em azul vai ser meu V, em verde vai ser meu N, deixar de novo vermelho vai ser o meu M, tá? Então fica uma legenda aqui do lado, pra gente lembrar, ok? Em seguida, não vou ter uma reação de 0,75 para cima? Vou. Se eu vou ter uma reação de 0,75 para cima, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que ter essa peça aqui, ó, subindo para cá. E daí ela vai continuar descendo até passar no... Ela vai ter que passar bem no zero aqui. Então, puxar uma linha aqui, ó, desse ponto aqui, ó, puxando uma linha aqui, ó, ela vai ter que passar bem no meu zero. Vai cortar meu 0,75, eu desenho em cima de novo. Tá? Então, eu desenho aqui, ó. Vim bem aqui, ó, desenho meu 0,75 de novo aqui, ó. Dá 0,75 aqui e passar os 5 aqui também, ok? 0,75 de novo, ok? Vai ser qual valor aqui, ó? Vai ser 0,75 menos 0,15, eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,6. 0,6, ok? Então, essa é a minha força cortante. Beleza? Onde mais tem força cortante? Eu tenho nessa viga aqui. Nessa viga aqui eu também tenho uma força cortante. Qual a força cortante dessa viga? A força cortante começa assim, ó. Inicialmente, ela está sendo puxada para baixo. Correto? Então, essa viga aqui está começando sendo puxada para baixo. Até desenhar ela com uma cor um pouquinho diferente, mas ela vai começar sendo puxada para baixo. Então, ela está em balanço. Ok? Então, da mesma maneira que isso, que ela vai ter uma cortante já descendo direto. Ok? E essa cortante vai ter o pequeno peso dela, que é de 20 kg por metro, que vai vir até aqui. Mas é uma carga bem menor. Por quanto que ela está sendo puxada? Ela está sendo puxada com 0,75 aqui, ó. 0,75, um pouquinho mais claro essa carga aqui, ó, mas é de 0,75, beleza? E aqui ela vai chegar com a quanto? Ela vai chegar a... Aqui eu tenho 1,80 m, então 0,75 mais 0,02, 20 kg por metro, multiplicado por 1,8 metros, 0,786. Então aqui eu tenho 0,786, ok? Que é essa cortante aqui. Depois eu não vou ter uma reação para cima? Vou. Essa reação não é de 1,15 multiplicado por 45 cosseno? Sim, ela é. Então vai ser igual a 0,813 aqui. Então vou ter que subir ela para cá, ó, 0,813 menos 0,786, vou subir até chegar no 0,027. Então ela está quase reta, está quase morrendo no zero aqui, ó. Então vou puxar aqui o pincel, ó, eu vou subir ela para cá. Beleza? Vai chegar mais ou menos aqui, ó, e já vai morrer. Então eu vou puxar uma linha reta aqui, ó, que ela vai vir para cá e morrer no zero. Como que eu sei que morre no zero? Porque é simétrico. Então cortante e momento tem que dar, cortante e axial tem que morrer em cortante na verdade tem que morrer em zero, ok? Porque senão ela não vai ser simétrica. E aqui vai ser de 0,027. Então eu só tenho 27 kg para suportar desse lado da cortante. Até puxar mais para cá, tá? Mas só tenho 27 kg para suportar com essa cortante, ok? Tanto aqui minha cortante. Próximo sistema que eu tenho alguma outra carga axial nesse cabo? Não, não tenho. Então foi essas cortantes. O que eu vou ter agora é os momentos. Ok? Então eu tenho as cargas axiais aqui, eu posso calcular os momentos direto aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho nesse tronco aqui. Tá? Lembrando que só os troncos, só as peças rígidas, só as vigas e o tronco vai ter momento. Ok? Isso é padrão. Uma peça que for muito leve, geralmente ela não vai conseguir absorver muito momento. Ou quase, tá? Se não for o cabo, nada de momento. Ok? Então a primeira coisa que eu tenho uma carga de 0,15. Ok? E aqui eu vou trazer uma questão. A gente poderia calcular a carga, baseado na carga aqui, ó, eu poderia calcular já o meu momento. Ok? Posso fazer isso. Tem uma outra maneira. Tá? Eu não recomendo você fazer direto, mas tecnicamente, sabendo que a carga é distribuída, você poderia vir aqui no StructX, tá? Os engenheiros da prática vão fazer isso aqui, ó, mas para uma peça em balanço com uma carga distribuída, a gente tem fórmulas padrões. Ok? Que é essa peça aqui, ó. Então vamos lá. Uma viga em balanço com carga distribuída já tem o momento flutuador aqui, ó. W ao quadrado sobre 2. Só que eu vou calcular ele. Como que eu vou calcular? Bom, a carga não sei que é 200 kg. O balanço não é 0,75 metros, correto? Então, agora multiplicar por 0,75 sobre 2. Então eu fiz o quê? Eu fiz o P vezes o L sobre 2. Ok? Até encontrar o centroide, que vai me dar um momento flutuador de 0,056. Ok? Meu momento flutuador, eu vou desenhar ele em vermelho. Ok? Então o momento flutuador vai começar bem pequeno aqui, né? O momento flutuador aqui, ó, que vai vir até aqui, ó, com 0,056. Aqui está dizendo aqui, ó, menos, né, porque é negativo, porque está em balanço, 5,6. Ok? Isso aqui vai ser igual ao meu momento flutuador, então, ok? Porque a carga aqui, ó, está girando no sentido anti-horário, 0,056. Tá? Agora eu vou ter o quê? Agora eu não vou ter um vão aqui, ó, de 3 metros com a mesma carga de 200 kg, correto? E eu não vou ter uma reação para cá de 750 kg? Vou. Então eu vou pensar o que agora? Eu vou pensar, já que eu tenho essa cortante, eu sei que como a cortante está reduzindo, eu sei que minha peça vai vir para cá, como ela está subindo para cá, eu vou ter que descer ela para cá, mas quando vai chegar no centro, vai ter quase nada, que vai estar quase reto já. Então eu vou fazer aqui o quê? Fazer o quê?
eu já tenho esse 0,05625, correto? Só que eu vou fazer o somatório dos momentos nesse ponto aqui, ó, no centro. Para que eu encontrar o momento do fator no centro, eu só faço o gráfico. Então eu tenho o quê? Primeira coisa que eu tenho uma carga, não tenho uma carga por toda a peça aqui? Tenho, então carga distribuída. Qual que vai ser a carga distribuída? Eu vou ter uma carga de 200 kg por metro, né? Porque meu tronco, eu sei que ele pesa, tem uma carga de 1.5 dividido por 7.5, ele tem 200 kg por metro, ok? Multiplicado, qual que é o balanço, qual que é o vão do centro até o ponto da viga? 7,5 sobre 2, ok? Multiplicado agora pela distância do centro desse 7,5 sobre 2, ok? Que vai ser 7,5 sobre 2 sobre 2, ok? E isso aqui tudo está empurrando como? Isso aqui está empurrando tudo para baixo, né? Então tem toda essa carga distribuída aqui, ó, tem a carga distribuída toda para cá, ó, que está empurrando para baixo. Então vai ser, como está para baixo e quando eu lanço ela gira no sentido anti-horário, ela é negativa. Então isso aqui multiplicado por menos 1, ok? Menos 1,4. E daí eu tenho o quê? Eu vou ter essa carga aqui, ó, de 750 kg para cá, empurrando para cá. Então ela vai ser positiva. Ela é igual a 0,75 multiplicado por... Qual é o vão? O vão daqui, dessa linha aqui, até essa linha aqui, ó, de 3 metros, multiplicado por 3. Então vai ser igual a 0,843. Então essa é a minha carga nesse ponto aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, ó, no 0,843. 0,843. Beleza? Essa vai ser minha carga momento do fator aqui. Então, eu vou puxar o gráfico aqui, ó. Eu sei que ele vai começar alto aqui, ó, e ele vai descer rápido, né? Porque tem uma cortante rápida aqui, ó, mas aqui tem quase nada de cortante, então aqui vai terminar reto, ó. Daí eu vou ter que vir aqui, ó, digamos, venho para cá e ligo essa peça aqui. Ou, se eu quiser fazer mais bonitinho, eu posso fazer assim, ó, puxa uma spline aqui, ó, daqui até aqui, ó, e puxo mais uma linha para cá e uma linha para cá, ok? É mais ou menos isso que está acontecendo. E do outro lado é igual. Eu faço o quê? Já que eu já desenhei tudo mesmo, seleciono tudo isso aqui, ou seleciono de baixo para cima aqui, ó, seleciono tudo isso aqui, viro aqui, girar 180 horizontal, seleção, fazer assim, selecionar aqui, ó, posso selecionar tudo isso aqui, falta a viga ainda, tá? Falta essa viga aqui. Essa viga aqui, ela vai começar com uma carga para baixo, essa que faltou mesmo, tá? Então essa viga aqui vai começar com uma carga para baixo aqui. Quanto que é a carga? 750 kg, porque é a mesma carga que está no cabo. Esse 0,75 aqui, ó. Beleza, tá desenhando esse 0,75 mais bonitinho aqui, ó, porque já está ficando feito tanta coisa que a gente jogou em cima. Então, vou apagar ele aqui, vou apagar ele aqui, ó. Vou colocar de novo que esse 0 é 0,75. 0,75 aqui, beleza? Tá, então tá aqui a minha carga de 0,75. Não sei se eu consigo acertar ela na posição que ela deveria estar aqui. 0,75, beleza. Tá aqui nosso 0,75. Bom, eu vou ter uma carga puxando ele para baixo com 0,75. E eu tenho um vão de, daqui até aqui, ó, 1,80 m. E eu tenho mais a carga distribuída. Então vamos lá. Primeira carga que eu tenho uma carga, correto? Desenho vermelho aqui, ó. Eu tenho uma carga para cá, empurrando para a viga, né? Que os cabos aqui tá puxando. Então ela está puxando a minha peça para baixo, empurrando para cá, que é o sentido anti-horário de 0,75 multiplicado por essa distância aqui de 1,80 m. Multiplicado por 1,80 m. E isso aqui é negativo, porque está no sentido anti-horário. Então, multiplicado por menos 1. O que mais que eu tenho? Eu não tenho uma carga distribuída aqui do nosso balanço aqui? Tenho. Então, qual que vai ser a carga? Menos, ok? Porque é negativo também, porque a carga que está aqui, ó, do peso para da viga também está girando no sentido anti-horário. Então, é menos. Qual que é o peso da viga? É igual a 0,02, 20 kg por metro. Multiplicado por 1,80 m. Multiplicado pelo centro do 1,80 m, que é 1,80 sobre 2. Isso vai me dar um negativo total de 1,38. Então, eu vou puxar o negativo para cá, ó, é um negativo bem maior aqui, ó. E vai começar no menos 1,38. Ok? Então, esse é o meu negativo aqui. Beleza? E uma coisa que faltou aqui, eu não cheguei a desenhar a minha carga axial dessa peça aqui, ó. Que esse 1,15 vai empurrar para o lado direito. Então, só fazer assim, ó. Posso fazer agora 1,15 vezes 45 cosseno, né? Trigonometria cosseno, essa viga aqui vai estar comprimida, com uma compressão de, igualando aqui, ó, 0,813. Então, meu N é em verde, eu vou desenhar meu verde aqui também, ok? Uma coisa que eu não tinha desenhado, mas tem que lembrar, tá? Esse aqui eu desenho para cima, aqui eu vou desenhar para baixo aqui. Então, aqui eu tenho um N de 0,813. 0,813 é a nossa força axial, é meu N, nesse ponto aqui. E agora tem que calcular o meu M, meu momento trator nessa região aqui, né? Encontrar meu M nesse ponto aqui, ó. Beleza? Então, M nesse ponto aqui.
certo? O que tem aqui é o seguinte, primeira coisa, eu vou ter a minha carga axial aqui, ó. Então eu tenho uma carga empurrando para baixo aqui, ó, sentido anti-horário de novo. Tá? Só que agora com o comprimento total, 3 metros. Então 0,75 multiplicado por, vamos imaginar, menos 3 metros, ok? Próximo, eu tenho essa reação aqui, ó, reação de peso próprio que também está para baixo. Só que agora eu tenho em 3 metros. Então, menos 20 kg por metro, multiplicado por 3 metros, multiplicado pela distância até o centro dos 3 metros, que é 3 sobre 2. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa reação aqui, ó, que vem para cima, então ela vai girar positivo. Porque ela vai girar para cá, sentido horário. Ok? Mas, o que eu tenho? Eu tenho a mesma reação aqui, que é a reação horizontal, a reação vertical que importa, 1,15 multiplicado por 45, trigonometria cosseno, multiplicado pela distância. Se daqui até aqui tem 80, daqui até aqui eu vou ter, o que falta até os 3, 1,20 m, multiplicado por 1,20 metros. Ok? Isso vai me dar um momento frator nesse ponto aqui, ó, para igualar aqui, ó, de menos 1,36. Ok, peraí. Menos 1,38 aqui, correto? Então aqui eu vou ter, então vai ser menos 1,36. Então a cortante vai ser, ao momento aqui, ó, vai ser quase que reto, ok? Então não vai ter uma diferença considerável no momento nesse ponto aqui, porque a única carga aqui, ó, essa carga aqui vai gerar uma, a cortante aqui, desculpe. A cortante aqui, ó, é tão pequena, 0,027, que não muda quase nada. Então o momento frator vai ser assim, ó. Ele vai vir para cá, ó. Deixa eu desenhar uma spline aqui para ficar mais bonitinho. Mas ele vai estar basicamente assim, ó, tá? Como a cortante é um pouquinho maior aqui, eu vou desenhar uma pequena curva aqui, ó. Tá? Desculpa, fazer uma spline aqui. Ok? E uma pequena curva aqui, mas mínima coisa de curva aqui, ok? E esse 1,15 que eu apaguei, eu vou desenhar ele de novo. Vou desenhar 1,15 aqui, ó, de novo, e morre com 1,364. Então, morre aqui, ó, com 1,364, ok? Então, esse vai ser o gráfico de momentos da minha estrutura. Entendido? Sabendo isso aqui, então, o que a gente vai fazer também, ó, onde que meu tronco está mais solicitado? Bem no meio. Ou seja, a estrutura seria mais eficiente se eu pegasse esses cabos aqui, ó, já que está com muita solicitação no meio, significa que o vão está muito grande no meio. Se eu puxar esses cabos um pouco mais para cá, seria melhor. Ok? Isso é uma coisa que você pode notar depois. Mas sempre que você for pegar uma peça, tá? Se você for pegar uma viga ou qualquer peça assim, ó, se você estiver precisando colocar o pilar ou poder deslocar esse pilar um pouco para o lado, o ideal é que você pegue esse vão aqui, ó, e tenha uma relação de 3:1 com os balanços, ok? Então, ao invés de ter uma viga de 10 metros, você poderia ter, se puder deslocar um pilar, 7,5 metros de vão e 2,5 metros de balanço, ou 2 metros de balanço, 6 de vão e 2 de balanço, deixando o que? 3:1. Por quê? Porque você não vai ter nem negativos tão altos, nem positivos tão altos. Os negativos isolam os positivos, ok? Então, dependendo do caso, quando você estiver pensando numa peça, você puder apoiar em qualquer ponto, geralmente 1/3, o balanço sendo 1/3, o centro sendo 1/3 do balanço, ou 20% aqui, 20% aqui, se for 2 apoios, ou se for só um apoio deslocado, 25% aqui, 75% aqui. Ok? Esse outro apoio tem que ficar na ponta. Beleza? Então é uma questão que vai salvar a estrutura e garantir que ela não tenha nem negativo nem positivo tão alto. Qual é a peça mais solicitada? É a viga. Ok? Por quê? Porque a viga carrega quase todo o cortante. Ok? O que mais que a gente tem aqui? Bom, o que mais que a gente tem aqui é o seguinte. Os cabos estão com o máximo carga axial de 1,15. Tá? Então, basicamente todos os cabos eu vou dimensionar por esse 1,15 aqui, ok? A minha viga eu vou ter que dimensionar por esse negativo aqui, ó, de 1,38, inclusive aqui também é negativo, ok? Desenhar um negativo aqui, ó, negativo em linha reta aqui, ó, negativo, ok? A carga axial, que na verdade essa carga axial, por ser uma compressão, a gente também pode desenhar ela como negativo, ok? Lembrar que carga axial de compressão a gente considera negativo, porque a peça está reduzindo de tamanho, e a gente tem alguns gráficos aqui, ó, de momento na nossa peça. Então, nosso tronco tem que resistir esse momento aqui, ó, de 0,843. Que isso aqui é parte do tronco para resistir, tá? Só que a gente vê uma coisa, que o tronco, por estar com um apoio no centro aqui, ó, ele tem um momento máximo onde não tem cortante, ok? Ele não tem carga axial também, porque foi pendurado reto. Já essa peça aqui que tem apoios na diagonal, né? Esses cabos aqui estão puxando a diagonal, ela acaba comprimida, ok? Onde que é o ponto crítico dessa viga? Dentro desse balanço. Então, daqui, ó, até aqui que é um ponto crítico. Entendido? Porque é onde tem o maior momento e também onde eu tenho uma carga axial que vai tender a flambar globalmente a minha viga. Ok? Então, essa que é a questão, nossa equação número 36. Beleza? Próxima equação, da aula 15, equação número 37. O que a gente tem aqui é o seguinte. Nós temos uma tesoura. Então, a gente tem uma tesoura e pede o seguinte.
a treliça da cobertura tem um vão de 12 metros. Então eu tenho uma tesoura treliçada, né? Uma tesoura de um telhado, por exemplo, que tem um vão de 12 metros, ok? E as seguintes cargas. Então o que eu tenho de cargas aqui? Primeira coisa, a tesoura, as terças, os caibros, as ripas e as telhas, ou seja, isso aqui é provavelmente um telhado cerâmico, não um telhado de telha colonial, tem uma carga de 300 kg por metro, ok? Acho que a gente tem sobrecarga de instalação. Então, vai subir pessoas lá, vai ter pessoas instalando tudo mais, os pedreiros vão estar instalando esse telhado. E também, o que mais que eu vou ter? Posso ter manutenção, certo? Mais 100 kg por metro. Ok? O que mais que eu tenho? Eu tenho vento no oitão, certo? Então, quando o vento bate no oitão, isso é uma coisa que a gente tem que pensar sempre na nossa estrutura. Então, vou imaginar que esse celular aqui, ó, seja o meu galpão. Então eu vou pensar em planta aqui, ó. Quando o vento bater no eixo menor, eu vou ter uma sucção para os dois lados. Só que quando ele bater para cá, ó, o lado que o vento bater vai gerar uma sucção maior para cá e uma sucção menor para cá. Uma sucção grande para cá, uma sucção pequena para cá, quando o vento bate para cá. Ok? Então a questão que a gente tem aqui é, o vento no oitão succiona os dois lados com 500 kg força. O vento lateral succiona um lado bastante e o lado um pouquinho. 650 de um lado, 250 do outro. A questão aqui é o seguinte: determine as reações nas seguintes combinações. Lembrando que as cargas de vento são de sucção e estão perpendiculares ao meu banzo superior. Ok? Então essa é uma questão que a gente tem que lembrar. Tá? Uma carga está para cima. Não, ela está na diagonal. Por quê? Porque o vento gera cargas horizontais. Tá? O que tem de engenheiro que se formou em concreto armado, pegando cobertura e lançando só com uma carga de cima para baixo na estrutura, é brincadeira, tá? Mas na prática uma cobertura gera cargas horizontais, tá? Porque eu falo concreto armado porque tem muito engenheiro que vai fazer uma estrutura e só calcula a parte de concreto dela, ok? Mas vamos voltar para cá e acho que está pronto o cálculo estrutural, porque se não é concreto armado não é estrutural, ok? Infelizmente isso é comum ainda no mercado, tá? E felizmente por quê? Porque é muito fácil você roubar o serviço desses engenheiros, porque você consegue, se você souber calcular a estrutura total de uma obra, você vai entregar um serviço melhor que ele, ok? Vamos lá então. Inclusive aqui uma coisa que, um dos motivos que eu tenho bastante serviço é esse, tá? Porque eu entrego os projetos junto com a estrutura metálica e estrutura de madeira, se houver, ok? Bom, vamos pensar assim. Primeira coisa que eu tenho aqui, ó, encontrar a altura da tesoura. Por quê? Bom, porque essa tesoura, não sei se você viu, mas ela tem aqui, ó, uma altura numeral. Okay? Então isso aqui é importante, tá? A gente só quer saber as reações, mas ainda assim a gente tem que saber a altura dela, ok? Bom, sabendo que eu tenho essa seção aqui, ó, eu tenho uma inclinação de 5 para 12, ok? 5 para 12, 5 vezes 5 mais 12 vezes 12, elevado a 0,5, eu tenho que essa hipotenusa aqui, ó, é de 13, ok? Então essa hipotenusa aqui, ó, é de 13, já deixa marcado aqui, ó, que essa hipotenusa aqui tem 13, beleza? Bom, qual que vai ser a altura da minha treliça nesse ponto aqui, ok? Então eu tenho uma treliça, ela começa com 30, em 6 metros, por ser um telha colonial, quanto que ela vai subir? Ela vai subir o seguinte, 30 centímetros mais 5 vezes 6, né? Então é 5 para cá, correto? Então ela cresce, ela 5 para cima, né? Ela cresce 5 para cima em 6 metros, dividido por 12, ok? Porque dividido por 12, que é 5 sobre 12, ok? Multiplico pela componente na vertical e divido pela componente na horizontal. Ok? Isso vai me dar uma altura central de 2,80 metros. Então daqui, ó, até aqui, ó, eu tenho 2,8 metros. Ok? Então três que começa com 30 de altura morre com 2,80 em questão do tesouro de 2 metros quando a gente tem inclinação de uma telha de cerâmica. Ok? Altura média é 30 mais 2,80 é de 1,55. Ok? Então a gente tem uma diferença de 2,5 metros. Uma queda de 2,5 metros em 6 metros é normal para uma telha cerâmica. Ok? A hipotenusa já está aqui, né? Que eu tinha calculado aqui, ó, 6,5 metros. Então eu sei que aqui 13, né? Isso aqui é 5, 12, 13. E daqui até aqui eu tenho 6. Então a componente diagonal é de 6,5 metros. Ok? Então, as cargas de peso próprio, sobrecarga e vento batendo no oitão são simétricas. Então o peso próprio empurra para baixo, a sobrecarga empurra para baixo, então vai ser igual aos dois lados. O vento puxa para cima, mas é igual aos dois lados. Agora, esse vento que está forte aqui, pequeno aqui, daí esse vento puxa mais que esse aqui. Ok? Então podemos somar e dividir por 2. Essa parte da carga. Vamos lá. Peso próprio. Eu tenho 300 quilos multiplicado por 12 metros dividido por 2. Isso vai dar menos 1,8. Pergunta é isso mesmo? Não, não é. Tá? Na verdade isso aqui está errado de propósito. Tá? Por que eu falo que não é isso mesmo? Porque a carga está de cima para baixo, mas ela está no banzo.
E meu banjo não tem 12 metros, meu banjo tem 13, porque ele é na diagonal. Então isso aqui é vezes 13. Ok? Ah, não tinha mais pequena? Bom, 300 vezes 13 sobre 2, 1,95. Ok? Então, uma pequena correção aqui, 1,95. Porque quanto mais inclinado no meu telhado, mais telhas eu vou ter. Ok? Eu não vou conseguir chegar com uma telha para cobrir 12 metros e colocar aqui, não, eu tenho que colocar mais. Tá? Próxima coisa, sobrecarga. Também é vezes 13. Errado de propósito. Ok? É 0,65 aqui. Tá? E também para baixo, considerei negativo. Ok? Próxima situação. As cargas de vento são perpendiculares ao telhado. Então, eu tenho que encontrar o valor de cada, assim como componentes também em x e y. Ok? Então, vamos lá. Cargas de vento agora. O vento em zero, ele é de 500 kgf por metro, multiplicado por 6,5 metros. Ok? Então, a carga de vento de cada lado, então, cada lado tem uma sucção de 3,25 toneladas. Ok? Sabendo isso aqui, então, até marcar 3,25 toneladas, deixar em toneladas já, para manter o padrão, mas poderia ser em kgf. Tá? O vento em zero em y, ok? Vai ser o 3.250 vezes 6 sobre 6,5, né? Por quê? Porque como o vento está perpendicular, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter o mesmo triângulo aqui, ó. Assim, ó. Eu tenho um triângulo, fizer um triângulo mais fino aqui, ó. Mas eu vou ter o mesmo triângulo assim, ó. Para cá, vamos dizer aqui, ó. Para cá e para cá. Onde aqui eu tenho 12, ok? E aqui eu tenho 5, tá? Porque é perpendicular, então eu inverto x e y. Beleza? Tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter vezes 6 sobre 6,5. Então a carga, essa carga aqui, ó, o componente vertical, levanta a minha estrutura com 3 toneladas. Ok? Então a minha estrutura está sendo levantada com 3 toneladas para cima. De cada lado, total de 6 toneladas. Mas de cada lado 3. Ok? E o vento em y? O vento em y puxa a minha estrutura para fora, ou seja, ele gera cargas horizontais de 1.250 kgf. Ok? Só que, claro, um empurra para um lado, empurra para o outro, elas se anulam. Então não vai gerar carga na minha estrutura em si. Nesse caso. Então a reação por V0 é de 3 toneladas. Ok? Próximo. Eu vou ter o quê? As cargas do vento 90 são variáveis e elas geram reações horizontais. Então agora não é só a carga gravitacional que essa estrutura gera. Ok? Vai ser uma carga horizontal, uma carga lateral. Que vai ser o quê? Bom, vamos chamar o apoio esquerdo de A e o apoio direito de B. Tá? Então eu vou chamar o quê? Vou chamar esse apoio esquerdo de A aqui, ó. Tá? Por que é importante que eu chame eles com um nome específico? Porque um lado não é igual ao outro. Ok? Nesse modelo aqui, que é um modelo para imaginar que a estrutura vai estar apoiada em pilares com baixa rigidez, eu vou considerar um lado de segundo grau e um lado de primeiro grau. Ok? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter a carga na esquerda é 650 kg. Então ao invés de 500, eu tenho 650 na esquerda. 650 vezes 6,5, eu tenho 4.225 kgf na esquerda de carga vertical e menos 1.600 horizontal. Ok? Carga na direita é 250 vezes 6,5. Então a carga na direita é bem menor. Que vai gerar 1.625, que vai levantar com 1.500 também, mas gerar para a direita 625. Ok? Então a gente tem uma diferença aqui. Ok? Então o somatório das cargas em Y são de 5.400. E o somatório das cargas em X são menos 1.000. Ok? Então a carga não é só essa aqui. A gente tem uma carga considerável. Vou até anotar os valores aqui. Ó. Lembrando, então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou anotar aqui é o seguinte. Vamos lá. Reação. Ó, vou fazer um texto maior aqui. Vou colocar um texto lá na 20 aqui. Ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou anotar aqui é o seguinte. Ó. Força da reação horizontal, reação vertical por peso próprio, ok? Que ela é igual a 1,95. Reação vertical por sobrecarga é igual a 0,65, né? Porque vou empurrar para cima, tá? Reação vertical por vento em zero é igual a menos 3,0, ok? E reação vertical, reação horizontal pelo meu vento em X, né? Eu posso imaginar que vai ser o quê? Reação vertical pegando aqui, ó, cadê para baixo aqui, ó, tá? Reação horizontal pelo meu vento em 90, eu sei que é menos 1, ok? E pelo vento em 90 é de menos 1 tonelada de força, porque está empurrando para a esquerda. Então, tá, se eu estou puxando para a esquerda, ele vai empurrar para a direita, ele vai ser positivo. Ele vai ser positivo, igual a 1 tonelada de força. A estrutura empurra para a esquerda, né, esse vento aqui para a esquerda maior, e a estrutura empurra para a direita voltando. Tá? Agora, uma equação que vai ser um pouquinho complicada aqui, ó, vai ser a somatória a carga axial do lado esquerdo e do lado direito. Por quê? Porque agora, quando a gente tem algumas cargas fora do padrão, a gente tem que calcular o momento. Ok? Então vamos lá. Como a gente calcula esse momento? Vamos lá.
que eu posso fazer é somatório dos momentos em B, digamos, tá? Posso calcular em A e B, tanto faz. Tá? Vou fazer assim, ó, somatório, peraí, o que está acontecendo aqui? Vou fazer assim, ó, vou fazer aqui de novo. Somatório dos momentos em B, ok? Que agora tem todas as cargas, eu posso calcular os momentos, ok? Quais momentos eu tenho em B? Primeira coisa, eu tenho minha reação vertical aqui, ó, que eu vou imaginar que está para cima, igual a 0. Ok, vou colocar 0 aqui, ó, e vou desenhar as reações. Eu vou imaginar que eu tenho uma reação vertical aqui, ó, desenhar ela, uma coisa mais grossa aqui, ó, tá? Vou imaginar que ela está aqui, ó, para cima. E aqui eu vou imaginar que está para cima também. Não sei, eu vou imaginar, ok? O que eu tenho aqui é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho minha reação vertical em A multiplicado por 12 metros, cobrindo a tesoura. Menos, o que eu tenho de carga negativa agora para o meu vento a 90 graus? Eu tenho primeira carga negativa. Eu tenho a carga em Y, correto? Esse 3.900 aqui, ó, menos 3.900, ou 3.9, será tudo em tonelada já, 3.9 tonelada força, multiplicado por a distância do eixo do meu banzo aqui, ó, até aqui. Cada banzo tem 6 metros, então é 6 mais metade de 6, multiplicado por 9. Ok? Isso aqui está girando no sentido anti-horário. E essa carga aqui gira no sentido horário. Então, esse aqui para cá é negativo. Ok? Porque ele gira no sentido anti-horário. O que mais que eu vou ter? A próxima carga vertical que eu vou ter é esse 1.500. Então, menos... Desculpa, ele está girando no sentido horário, porque ele tá para cá, né? Então, ele tá para cima a carga, né? Então, ela gira aqui, ó, sentido horário, que é positivo. Ok? Ela gira, porque se a carga fosse para baixo, ok, mas ela é para cima, nesse caso, ao contrário. O que mais que eu tenho? Porque o vento é sempre ao contrário das cargas, né? Ele tende a ser para cima quase sempre. Ok? Então, eu tenho mais a carga da esquerda de 1.500, mais 1.5 multiplicado por a distância de metade, 3. O que mais que eu tenho? Tem as cargas horizontais. Ah, mas elas estão horizontais. É, mas elas estão levantadas do ponto de apoio. Então, eu tenho menos, ok? 1.625, tá? Ele tá empurrando para cá, ele vai girar essa carga aqui, ó. Se for pensar nesse eixo aqui, ó, empurra para cá e ela gira no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, é menos, ok? Menos 1.625, ok? 625 multiplicado. Qual a altura da minha carga horizontal? A altura da minha carga horizontal, a gente já tinha calculado antes, mas é ela aqui, ó. É essa altura aqui, ó, de 1.55, ok? Então, a carga aqui, ó, é de 1.55 metros. E eu tenho outra carga para cá, que está empurrando para a direita, então eu vou girar no sentido horário, então é mais. O que eu tenho de carga para a direita? 1.55 metros, né? 1.5, ou posso pegar a carga primeiro, que é de 1.050 aqui para baixo. Aqui é de 625, 0.625, então, multiplicado por 1.55. Ok? E isso aqui está girando no sentido horário, então positivo, igual a 0. Ok? Então, essa é a minha fórmula para a gente encontrar o RVA. Eu vou jogar o RVA para o outro lado e vou ter o quê? Vamos lá. 3.9, vou colocar aqui já. Pegar a calculadora aqui, ó. Vamos lá. 3,9 vezes 9, 3,9 vezes 9, mais 1,5 vezes 3, menos 1,625 vezes 1,55, mais 0,625 vezes 1,55. Isso vai me dar 38,05. Então, 38,05, jogo para cá, 12 RVA vai voltar dividido por 12, igual ao meu RVA. Ok? E meu RVA, então, é igual a 38,05 dividido por 12, 3,17 tonelada-força. Ok? Isso eu sei. E como eu sei que o somatório das forças em Y da minha tesoura aqui, ó, somatório de força em Y é igual a 5.400. Ok? Então, igual a... Inclusive, ele aqui, como ele está para cá, 30,05, eu joguei... Estava positivo, joguei negativo, então ele é menos 3,17. Ele está ao contrário. Ok? Então, eu vou ter o quê? Igual a 0. Eu vou ter aqui menos 3,17 mais reação vertical em B. Tá? Como ele está levantando, então minha estrutura tem que puxar para baixo, menos igual a menos 5.4. Então, RVB igual a 5.4, menos 3.17 igual a 2.23. Ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte, que eu tenho reações diferentes dependendo de cada caso. Ok? E enquanto essas reações, está pronto? Não, na verdade, nem comecei o exercício ainda. Tá? Porque eu tenho que colocar isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Questão A. Qual que é a resposta? A questão A é o seguinte. Peso próprio mais sobrecarga. 1.95 mais 0.65. Isso aqui, os dois são positivos, então é igual a 2,6 tonelada-força. Então, essa estrutura aqui, ó, quando a gente pensa só nas cargas axiais, ela tem uma carga de 2,6. Ok? Vamos lá. B. Peso próprio mais vento a 0 graus. Eu tenho o quê? Eu tenho
1,95 menos 3, igual a menos 1,05 tonelada-força. Então, essa estrutura aqui está caindo para cima, ok? E telhados tendem a cair para cima. Quando a estrutura desse telhado, o telhado sai voando. Por quê? Porque o vento para cima foi mais forte que a ancoragem de estrutura para baixo, ok? E é muito comum quando uma estrutura de telhado está só apoiada sobre estrutura sem uma ligação específica, alguma parte sai voando, ok? O mais comum realmente é telha cerâmica, geralmente ela é só encaixada, muitas vezes, então é muito comum ela sair voando, ok? Próxima questão. Então, é a questão C. Peso próprio mais vento a 90 graus. E essa reação aqui, ó, eu tenho 3 reações. Então, vamos lá. C. Reação vertical em A igual a... Reação vertical em A igual a menos 3,17. Ok? Então, menos 3,17, eu tenho mais esse 1,95. Né? Porque eu tenho que lembrar que o peso próprio ancora. Então, é menos 3,17. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Pagando assim. Menos 3,17 mais 1,95 vai dar uma reação de menos 1,22, ok? Então, com vento horizontal, eu tenho uma sucção maior ainda. Próxima hipótese aqui, ó. Reação horizontal em A é igual a 1 tonelada-força. Deu 1 tonelada-força exato, né? A gente tinha calculado ela aqui, ó. Mas a reação horizontal em A deu certinho, menos 1.125 mais 125 dá menos 1, reage com 1, ok? E o que mais que a gente tem aqui também vai ser a reação vertical em B, que é igual a... Calculador aqui, ó, menos, vou colocar o zero aqui, ó, menos 2,23 mais 1,95. Então, de um lado tem só menos 0,28 tonelada força, ok? Então, se a minha estrutura resiste a uma sucção de 1 tonelada de 0,05, mas não resiste 1,2, ela vai levantar com vento a 90 graus, ok? E a última hipótese, peso próprio mais sobrecarga mais vento a 90 graus. Ok? O que a gente vai ter aqui é o seguinte. Eu já tenho peso próprio mais vento a 90. Então, só tenho que somar isso aqui, ó. Na questão D é a questão C mais o RV. Então, vamos lá. RVA igual a. Agora, com a questão D, é igual a menos 1,20. Considerado zero, né? Considerado zero. Menos 1,22 mais 0,65. Então, continua succionado com menos 0,57. Ok? Próximo. Reação horizontal em A. Continua sendo uma tonelada força, não muda, ok? E reação vertical em B. Reação vertical em B é igual a 0,65 menos 0,28. Vai dar 0,37 tonelada força positivo, ok? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte. Qual foi a hipótese mais crítica, que gerou maior sucção? Foi quando não tinha sobrecarga, ok? A gente tem que pensar, tem sobrecarga mais é pior. Não, a hipótese crítica, se for calcular um telhado, nesse caso aqui, pensar a reação do telhado, calcular a ligação, né, com a estrutura, a hipótese crítica é quando eu tenho peso próprio e tenho vento. Se eu colocar sobrecarga, eu vou estar subdimensionando. Eu vou estar colocando 0,57, onde eu preciso com 1,22. Daí o coeficiente de segurança não consegue absorver uma coisa dessas. Qual a hipótese que gera maior carga? 2,6. E essa carga horizontal? Pois é, eu tenho uma carga horizontal de 1 tonelada. Ok? Uma hipótese, carga horizontal de 1 tonelada força vai gerar um momento nos pilares, se o pilar tem 3 metros, de 3 toneladas força metro em um dos pilares, ou se tem 2 pilares, 1,5 para cada um. Claro, com a carga de vento horizontal vai ser diferente, mas uma estrutura do telhado gera cargas horizontais adicionais à estrutura que vão acumulando. Entendido? Então isso aqui tudo a gente tem que pensar na estrutura. Beleza? Então, esse é o exercício da aula 15, o último exercício dessa aula, e até a próxima.